A graça e a paz a todos os irmãos. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia, né? Hoje vamos falar sobre a Bíblia Sagrada Ave Maria, edição de estudos, né? Essa Bíblia Ave Maria, tá? Ela foi doada pela própria editora para poder fazer esse canal. Essa é a 7ª edição dela, né? Ela é edição de estudo. E aqui diz que a tradução dos originais grego, hebraico e aramaico mediante a versão dos monges beneditinos de Maredsous, Bélgica. Aqui tem o Nihil Obstat e o Imprimatur, né? É uma Bíblia que tem todas as autorizações. Essa é a edição claretiana de 2016 e revisada de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Aqui ela tem um sumário completo dos livros da Bíblia, né? As grandes datas. Aqui já melhorou, ó. Mundo exterior, história sagrada. Achei mais interessante colocar dessa forma, né? O Antigo e o Novo Testamento. E como é uma Bíblia Ave Maria, ela ensina aqui como ler a Bíblia Sagrada. E essa edição de estudos, né, da Bíblia, ó, como ler as citações, exemplos, ela é uma Bíblia voltada para um público bem leigo, né? Ela fala sobre a inspiração, o gênero literário, a mensagem. Foi uma Bíblia feita por pessoas bem conhecedoras, teólogos bem conhecidos no meio católico, mas feita para pessoas que não contêm muito aprofundamento dentro do texto bíblico. Ela possui índice digital, vou mostrar depois quando falar da estrutura, né? E ela tem aqui a introdução do livro de Gênesis, a estrutura, a mensagem, data, autor e obra, né? E todas as informações. Ela usa o sistema paragrafado. Ela tem aqui as notas e referências cruzadas dos lados, blocado em 2 colunas, né? Isso é um padrão já em outras Bíblias. E aqui o estudo sobre o texto. Em Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vocês podem ver que é uma linguagem padrão, né, católica. Ela tem a letra bem pequena, viu? Vem apresentando aí todo o texto bíblico, sagrado e os deuterocanônicos, né? Ela não tem imagens no meio do texto. Se tivesse, a gente já teria cruzado com alguma. Vocês podem ver, por ser uma edição mais acadêmica, ela é uma Bíblia mais séria, digamos assim, né? Não é uma Bíblia voltada para... não é uma Bíblia voltada para ter imagens. Ela é uma Bíblia bem simples. Aqui a introdução ao Novo Testamento, né? A relação entre os dois, contexto histórico, né? Os principais grupos religiosos no tempo de Jesus: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas. O gênero literário, né? E a introdução ao Evangelho segundo Mateus. Sobre todos os detalhes, né? Tem tabelas aqui também. O texto de Mateus,
ele vem com muitos subtítulos nessa Bíblia, né? O que é interessante nisso, porque ela tenta ser uma Bíblia de estudo para um povo mais leigo. Aqui Mateus 1:25 coloca assim, ó. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Vocês podem ver que aqui, né, essa Bíblia, ela é uma linguagem um pouco rebuscada, mas é uma linguagem mais voltada também para um público leigo, embora ela só tenha alguns pontos que tornem um pouco difícil, mas com essas notas bem simplificadas que ela tem, ajuda e muito ao leitor compreender, né, todo o texto. Aqui vamos ler João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Vocês podem ver que é uma Bíblia que apresenta muito sobre isso, né? Na questão de simplificar os textos. Aqui estamos voltando para Apocalipse, conferir a palavra, né? Amém, que a gente entende. Aqui não possui a palavra amém. Eu entendo que deva ter no final, né? Porque sou adepto do texto de Erasmo de Roterdã e nos textos dele possuía a palavra amém. Já no texto crítico não possui, tá certo? Então você pode saber mais ou menos o original de onde veio a Bíblia olhando a palavra amém, olhando outros pontos. Aqui ela tem um índice doutrinal. Na verdade, é um pequeno dicionário, né, que explica. Depois do índice doutrinal, vem o calendário hebraico, medidas de moedas, pesos, tamanhos, volumes, distâncias, a genealogia completa, né, do Antigo Testamento ao Nosso Senhor. Aqui a visão de Mateus e aqui a de Lucas. E a tabela das festas litúrgicas aqui. Ela vem com espaço para anotações, que eu nunca utilizei, né? E aqui vem os mapas dela, que são coloridos, né? Bem, falando da estrutura da Bíblia. A capa dela é uma capa emborrachada. O texto aqui, ele é normal, né? É impresso numa tinta dourada. Aqui já é uma questão de relevo, tá? Baixo relevo. A imagem de 2 anjos segurando a letra M, que está segurando a letra A, né? De Ave Maria. E aqui uma coroa, né? Da Santa. Essa Bíblia, como eu mostrei, ela é costurada, tá? Aqui, ó, vocês podem ver, costurada, com 2 fitilhos de marca-texto. E aqui ela possui o índice digital. É só colocar o dedão aqui que você cai em cima do livro que quiser. Por exemplo, vamos abrir lá em Atos. Perdão. Abrindo em Atos. Tá vendo? Abre sempre na introdução. E aqui você já está em Atos, pode procurar. Ela coloca alguns pares de livros, né? Que junto de Atos, você tem também o livro de Romanos. Livros pares
sempre ficam juntos. Por exemplo, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteos, né? Então, os livros pares sempre ficam juntos no mesmo índice. O índice digital já mostra o tipo de público a qual se destina a Bíblia, que é um público que tem uma dificuldade de manusear não conhecendo os locais dos livros bíblicos. O papel Bíblia aqui é padrão na Igreja Católica. A capa emborrachada é flexível e é uma excelente capa, protege bem a Bíblia. Se a pessoa for cuidadosa, eu já tenho essa Bíblia já tem uns 4 anos, nem parece, né? Tá nova. Se a pessoa for cuidadosa, é uma Bíblia para a vida toda. Ave Maria e Editora Paulus são as editoras católicas que produzem Bíblia com uma extrema qualidade e um preço mais acessível. Essa edição de estudos da Ave Maria custa em torno de R$50, né? É uma edição de estudo. E quando a gente compara com edições de estudos de mesmo nível das Bíblias evangélicas, você vê aí uma diferença de R$150 a R$200 no preço. Que uma Bíblia evangélica vai custar em torno de 200, 250 uma edição com os estudos no mesmo nível dessa Ave Maria. É caro. Por que essa diferença de preço? Além das editoras já terem a própria gráfica, convenhamos, gente, cada editora evangélica é independente entre si. E todas as editoras católicas, embora sejam independentes entre si, elas são vinculadas ao Vaticano. Então isso ajuda a baratear um pouco, porque se precisa abrir uma nova editora, uma nova gráfica, a editora pode por si só se sustentar ou ela pode pedir um empréstimo ao Banco do Vaticano para que possa abrir uma nova gráfica. E isso barateia demais. E não é só no Brasil, né? Algumas pessoas já me disseram isso, que acontece às vezes. É muito difícil pegar o dinheiro emprestado? Mas as editoras basicamente são autossuficientes entre si. Às vezes elas lançam uma Bíblia com parceria em outra editora, como acontece muito entre a Editora Santuário, a Editora Vozes, a Editora Santuário e outras editoras, né, como já vimos outras Bíblias aqui. E acontece muito também no meio católico, essas parcerias. Às vezes uma editora não tem gráfica, vai pegar emprestado, então lança a Bíblia em parceria. Mas a Ave Maria e Paulus, geralmente, quando tem essas parcerias, são eles que fornecem as gráficas. As outras editoras já são mais simples, né? Como a editora da Bíblia Vozes, né? Apesar da Vozes ter sua própria gráfica, Santuário, agora tem uma gráfica também. No começo eles faziam muitas parcerias, e geralmente com a Paulus ou a Ave Maria. Tá certo? Fica aqui os detalhes dessa Bíblia, né? São todos estes. Ela é uma Bíblia que qualquer pessoa pode ter. Recomendada para o teólogo profissional? Sim. Recomendada para a pessoa que está começando a ler hoje? Sim. Não importa o público. A edição Ave Maria de Estudos é uma Bíblia interessante para qualquer público. Tá certo? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, tá certo? Fiquem em paz aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.